Romanos capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5, aonde Paulo vai nos dizer o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Recentemente fomos bombardeados com a notícia do falecimento de um ator muito conhecido em todo o mundo. E se nós olharmos um pouco da história desse ator, nós vamos perceber que a perspectiva, as estatísticas para ele eram estatística no vermelho. Eram estatística que afirmava que ele jamais poderia alcançar os seus sonhos. Mas ele, olhando todo esse contexto, não deixou se levar pelo que as estatísticas colocavam em cima dele. Então ele lutou, mesmo muitas vezes sem ter com que lutar, ele lutou mesmo sem nada, até que ele conseguiu, até que ele alcançou aquilo que tinha em seu coração, aquilo que ele tinha sonhado para ele mesmo. Se ele fosse olhar para as dificuldades, para os problemas, ele nunca teria alcançado o seu alvo, o seu objetivo. Ele não olhou para os problemas, ele não olhou para as dificuldades, pelo contrário, mesmo doente, ele foi atrás daquilo que almejava até alcançar. E não é diferente da vida cristã. Nós vamos perceber que Paulo inicia Romanos falando sobre o pecado, sobre a severidade do pecado, sobre o problema do pecado, sobre a condenação do pecado, até que ele chega no verso 5 e começa a introduzir a justificação pela fé. Que a justificação pela fé é o início, é a potência, é o ponto inicial da caminhada cristã, é a justificação. Ele fala que a justificação nos liga novamente com Deus, traz paz entre nós e Deus. Até que ele vai dizer o seguinte: não somente isso. E agora ele vai falar acerca da caminhada cristã. E ele vai nos dar 4 etapas da caminhada cristã a partir do versículo 3. E ele diz: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. E você até poderia me perguntar, se gloriar nas tribulações? Paulo só poderia estar fora de si ao fazer tal afirmação. Mas o cristão, ele se gloria nas tribulações. Tribulação significa evento ou situação desagradável, aborrecimento, dor, problemas e dificuldades. Agora me responda, quem se gloria quando perde o emprego? Quem se gloria quando é impactado por uma doença? Quem se gloria quando perde um ente querido? Quem se gloria quando os seus planos, as suas metas dão errado? Paulo está dizendo, o cristão, ele se gloria mesmo na tribulação. O cristão, ele se gloria mesmo no problema. O cristão, ele continua a sua caminhada independente do que aconteça. E essa é a primeira etapa, é entendermos que a vida cristã, a caminhada cristã, ela não nos promete uma vida de estarmos em uma rede na beira da praia tomando água de coco embaixo de uma sombra. A caminhada cristã será cheia de problemas, dificuldades, perseguições. E essa é a primeira etapa. Mas isso vem para um propósito. E qual é o propósito? Paulo vai falar. Sabendo que estas tribulações, estes problemas, produz no verdadeiro cristão a paciência. Veja, a vida cristã é feita de etapas. A primeira etapa, a tribulação. A tribulação produz no cristão
a paciência. Paciência significa a capacidade de manter o controle emocional sem perder a calma em meio às dificuldades. Paciência. As tribulações geram no verdadeiro cristão a paciência. O verdadeiro cristão, quando ele passa por problemas e dificuldades, isso é trabalhado em seu ser e ele passa a ter paciência. Um exemplo simples de paciência. Alguém pode dizer, eu tenho a paciência de Jó. Mas veja, se paciência é a capacidade de manter o controle, então se alguém passa por qualquer dificuldade e essa pessoa murmura, essa pessoa reclama do que está passando, ela não tem paciência. Passou por um problema, reclamou, não tem paciência. Passou por uma dificuldade, reclamou, não tem paciência. A paciência é a capacidade de manter o controle em meio às dificuldades, em meio às situações. E é assim que o cristão reage. Ele é paciente. Por quê? Porque ele tem a fé em Deus. Ele tem a confiança no que Cristo já fez por ele. Ele confia, ele está em paz, ele foi justificado. E ele vai continuar. A segunda etapa, a paciência. E agora vem a terceira. A paciência produz a experiência. E o que seria experiência? Experiência é a capacidade de se sobressair em meio às dificuldades, é a capacidade de resolver problemas. A experiência é a sabedoria adquirida na caminhada cristã. A primeira etapa é a tribulação, a segunda etapa é a paciência, e nestes dois acontecimentos produz no cristão a experiência, a sabedoria de lidar com os problemas que vai aparecer, que vai surgir em meio à caminhada cristã. O cristão, o verdadeiro cristão, ele é experiente. Quando acontece qualquer tipo de situação, ele não é impulsionado a agir de uma forma errada, mas a experiência que ele possui, a experiência que ele tem, faz com que ele haja da maneira correta. O que é interessante é o que Max Lucado falou certa feita. Ele disse, Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas ele prometeu que a chegada valeria a pena. E é isso que o cristão tem no seu coração. E através dessa certeza, através desta convicção que a chegada irá valer a pena, ele usa a sua experiência para que ele possa viver a vida cristã de forma melhor, sem ter problema com as pessoas, mas sabendo lidar com as situações, não permitindo que os problemas, as perdas, as doenças, as dificuldades, a sua situação financeira afete a sua caminhada. E Paulo vai continuar quando ele chega na quarta etapa. E a quarta etapa ele diz o seguinte, e a experiência produz esperança. Essas três etapas produzem no cristão a quarta etapa, a esperança. E esperança é a capacidade de esperar ou aguardar por algo, acreditando firmemente, sem desistir. A esperança é acreditar fielmente na vinda do seu Senhor. Isso é esperança, é isso que todos os problemas e as dificuldades geram no coração do cristão. Você já percebeu aquela criança que está aguardando a vinda do pai para casa? O pai está vindo do trabalho, então ela fica ansiosa, ela fica inquieta, ela quer que o seu pai chegue logo, então ela janta, toma banho, escova os dentes e fica com aquela esperança que o seu pai chegue. É essa esperança que o cristão tem que ter em seu coração. O cristão não se apega a somente esse mundo terreno, ele se apega na esperança da vinda do seu Senhor. O cristão se apega na esperança do que Jesus disse em João 16:33. No mundo tereis aflições,
mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, ele venceu o mundo, e é isso que me traz esperança, é que ele já venceu o mundo por mim. Essas 4 etapas nos capacita a cada vez mais esperar e aguardar em nosso Senhor. O verdadeiro cristão, ele não desiste, ele mantém a sua esperança. O verdadeiro cristão, ele continua, não importa o que aconteça. Ele não se deixa levar pelos problemas nem pelas dificuldades. O falso cristão, quando ele entra no evangelho, que surge um problema, surge uma doença, vem o desemprego, vem o problema, vem as brigas, vem tudo que acontece neste mundo caído, e isso vai desanimando a sua fé, até que ele desiste. Mas o verdadeiro cristão, ele permanece firme na caminhada cristã, independente do que aconteça com ele. E dentro desse texto nós aplicamos em nossas vidas 2 coisas. A primeira é que o Evangelho não nos promete uma vida sem tribulação. Muitas pessoas vêm ao Evangelho entendendo que o Evangelho é para sarar todas as suas feridas, nunca mais ela ficará doente. Alguns entendem que o Evangelho é para resolver todos os seus problemas, nunca mais ela vai passar por algum problema em sua vida. Não. E o próprio Cristo falou em suas palavras: no mundo tereis aflições. Então, nós devemos entender que o Evangelho não nos promete uma vida sem problemas. E a segunda aplicação é que a tribulação produz o aperfeiçoamento do verdadeiro cristão. Essas 4 etapas são um ciclo até a vinda de Cristo, ou até o crente partir para a glória. Ele passa por tribulação. A tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Essas 4 etapas são um ciclo contínuo até a vinda de Cristo. Que eu e você venhamos manter firmes a nossa esperança em Cristo, pois Ele já venceu por nós. Nós já temos paz com Deus. Deus em Cristo já é o nosso Pai. E que essa esperança seja fixada, seja carimbada, seja escrita na tábua do nosso coração.